Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de mais uma tentativa do governo Lula de recriar o imposto sindical. Meu amigo, eu vou falar um negócio, vão ser 4 anos o Lula tentando emplacar essa parada, não vai ser fácil esse tipo de coisa, ele vai continuar insistindo porque ele quer a arma de ter dinheiro nos sindicatos para fazer manifestação. O Lula não tem gente para ir na rua. A única maneira que ele consegue encher uma manifestação é através dos sindicatos. E os sindicatos estão sem dinheiro porque acabou o imposto sindical. Vamos entender esse caso aqui, qual é essa nova tentativa do governo Lula de criar um imposto sindical. Lembrando que imposto sindical não tem nem aquela possibilidade de você ir lá no sindicato e fazer carta de oposição e coisa e tal. Não, imposto sindical tem que pagar, já vai descontado do seu salário. Não tem nem que discutir. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Quanto Maior o Amor, Mais Caro o Seu Custo, Xandão é Macho por Causa do Cargo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já falei para vocês, essa história do imposto sindical é uma chaga antiga na esquerda brasileira, né? A esquerda brasileira gosta de dizer que tem a rua, que consegue fazer manifestação, mas a verdade é que há muito tempo que a esquerda não consegue atrair gente para fazer manifestação de verdade. Faz manifestaçãozinha, greve de professores, né, que aí os professores levam os alunos de idiota útil lá para as manifestações, isso eles conseguem, mas fora isso, manifestação grande eles não conseguem mais. As últimas que eles fizeram, eles tentaram o esquema de levar a galera dos sindicatos. É como eles sabem funcionar. A esquerda ela é intrinsecamente hierárquica, né? Então eles dão as ordens lá do PT para as centrais sindicais, a CUT, a CGT, não sei mais quem. As centrais sindicais dão a ordem para o sindicato, o pessoal paga pão com mortadela para a galera e junta um monte de gente para fazer a manifestação pro Lula. Nem é tanta gente assim, mas dá pelo menos uma sensação de que tem povo do lado do Lula, né? E qual que é o problema do Lula? O problema do Lula é que os sindicatos no Brasil estão sem dinheiro. E estão sem dinheiro porque não servem à sociedade, não servem aos empregados. O sindicato, eu sou a favor de sindicato, eu acho que sindicato é direito dos trabalhadores se reunirem em sindicatos e pleitearem melhorias às condições de trabalho e negociarem com o patrão em igualdade, porque senão o patrão tem um poder maior sobre o empregado, né? Então o sindicato tem que ser voluntário, tem que ser uma coisa que gere valor para o trabalhador a ponto dele falar, pô, vale a pena eu pagar a contribuição sindical. É isso que aconteceu, isso que foi decidido, inclusive, no Congresso em 2017. Acabou com o imposto sindical, que era um resquício terrível da era Vargas, né? O Getúlio Vargas inventou essa lorota de sindicalismo, que, diga-se de passagem, é a espinha dorsal do fascismo, era o sindicalismo, nessa coisa de você ter sindicatos fortes e coisa e tal, para proteger os trabalhadores e coisa e tal, essa visão meio deturpada de que é uma briga entre classes e coisa e tal, coisa que vem desde lá do socialismo, desde lá do fascismo, né? Enfim, acabou o imposto sindical em 2017. Aí, durante um tempo, estava tudo beleza. Até que quando o Lula ganhou a eleição, ele pediu pro Gilmar Mendes, foi uma exigência ao Gilmar Mendes. É muito engraçado isso, né? Como é que virou realmente um governo conjunto do PT e do STF. A gente não está vivendo um governo só do PT com o STF independente. Não, o STF está governando o país junto com o Lula. É uma coisa impressionante, cara, uma coisa que não dá para entender isso. Ou seja, a vontade popular está sendo ignorada, a república está sendo ignorada, a democracia nossa está sendo ignorada com essa parceria do executivo com o judiciário. Mas enfim, quando o Lula entrou no governo, ele pediu a volta do imposto sindical. E o Gilmar Mendes já tinha votado contra a contribuição sindical. Contribuição sindical é outra coisa, é diferente do imposto sindical. O que é contribuição sindical? O sindicato faz uma assembleia e decide que os trabalhadores daquela categoria vão contribuir para o sindicato com um valor XYZ lá decidido na Assembleia, que geralmente é alguma porcentagem do trabalho, do salário das pessoas, né? Só que, no caso da contribuição sindical, você tem a chamada possibilidade de oposição. A contribuição sindical está na CLT, tá? E você tem a possibilidade de oposição. É o que está acontecendo agora. Aí o Gilmar Mendes, que já tinha votado pela inconstitucionalidade da contribuição sindical, porque, de novo, não tem lógica. Se você não está no sindicato, se você não faz parte do sindicato, como é que você vai ser afetado por uma decisão do sindicato? Ou seja, em qualquer lugar do mundo, os empregados podem ser sindicalizados ou não. Os empregados decidem se vão ser sindicalizados ou não. Se você não quiser, você não faz parte de sindicato nenhum. Você não tem que pagar a mensalidade sindical, mas aí também você não vai ser ajudado pelas decisões do sindicato. No final das contas, essa ideia
ideia de que você tem é obrigado a aceitar o sindicato é um absurdo completo, né? Enfim, o Gilmar Mendes decidiu que ele tinha decidido antes que a contribuição sindical também era inconstitucional, mas depois ele mudou de ideia e passou a considerar a contribuição sindical como constitucional. Só que a contribuição sindical, os sindicatos logo fizeram contribuição sindical para todo mundo, para tentar ganhar dinheiro de volta, mas assim, a contribuição sindical tem a carta de oposição, que é um inferno esse troço, um monte de gente tem que ir lá no sindicato, aí os sindicatos colocam um monte de regra absurda, que tem que ir presencialmente, tem que levar uma identidade com menos de 10 anos, e tem que fazer a carta à mão, eles botam um monte de regra absurda, mas a verdade é que se fizer a carta de oposição, eles não podem cobrar a contribuição sindical, né? E a maior parte das pessoas faz isso. Você vê filas enormes nas portas do sindicato para o pessoal justamente não ter que descontar a contribuição sindical. Aí o que está acontecendo é isso, essa medida que eles achavam que iria resolver o problema dos sindicatos, não resolveu, porque o trabalhador não vê mais vantagem em sindicato. O sindicato brasileiro, se o sindicato brasileiro realmente desse algum ganho, ajudasse o trabalhador, é lógico que o pessoal ia querer ajudar, ia querer contribuir. É que o pessoal não vê isso. O sindicato brasileiro virou um monte de pelego que não faz porcaria nenhuma, né? Pois bem, então não resolveu essa questão da contribuição sindical. Agora o Lula está querendo voltar de novo com o imposto sindical mesmo. Tá aqui, ó. O que aconteceu? Para evitar desgastes públicos, ao invés do Lula pedir um projeto de lei para isso, vai ser destacado um deputado, Luiz Gastão, do PSD do Ceará. Olha a parceria do Lula com o PSD, hein? Esse deputado o Ceará vai apresentar essa proposta de novo imposto sindical, que seria, de novo, a volta do imposto sindical. É um dia de trabalho do trabalhador obrigatório. Aí esse não tem carta de oposição, não tem nada. Você não tem como voltar atrás. O sindicato vai ganhar esse dinheiro, não interessa o que você faça. E é uma boa grana. O sindicato ganha dinheiro pra caralho, meu amigo. Se isso aqui passar no Congresso, o sindicato vai voltar a ser rico, os sindicalistas vão voltar a comprar carro zero. Cara, tinha líder de sindicato aqui no Rio de Janeiro que ganhava 35, 40 mil reais por mês sem fazer porra nenhuma, fazendo nada, bolota, sem fazer porra nenhuma, sem melhorar em nada a vida do trabalhador. Só por ter o cargo lá, o trabalhador é obrigado a pagar esse imposto e ia pro sindicato e olha que beleza, né? Ferrava com a vida de todo mundo a troco desse monte de pelego lá, que no final das contas isso acabava sendo usado apenas politicamente para ajudar o Lula, para fazer volume nas manifestações, né? Enfim, a proposta é essa. Luiz Gastão é o nome do deputado do PSD do Ceará que iria apresentar essa proposta. Já teve reação dos parlamentares, tá? O pessoal da oposição já reclamou, já falou que não pode passar isso e não sei o que lá, e que vão dar um jeito. O Podemos do Paraná lembra que a volta do tributo tem como objetivo abastecer o caixa de sindicatos. Não vamos radicalizar, não vamos deixar esse projeto passar no Congresso Nacional de jeito nenhum. Mas então, se esse projeto não vai passar, o que adianta o Lula apresentar esse troço, né? O que o Lula pretende com isso daí? Bom, o que o Lula pretende com isso daqui é aquilo que a gente já viu, né? É o balcão de negócios. O Lula, ele quer voltar a acabar com o sigilo das emendas parlamentares. Por algum motivo, o pessoal botou na cabeça que sigilo de emenda parlamentar é uma coisa ruim, que orçamento secreto, não sei, sendo que é uma coisa positiva. Por quê? Porque o que acontecia antes era muito pior. Quando você tem as emendas parlamentares abertas, o governo compra deputado, porque ele só aprova as emendas de deputado que votou a favor dele. Sempre foi assim que o Lula governou no primeiro governo. No governo Lula 1 e Lula 2, foi assim que ele governou. Na verdade, Lula 1 foi pior ainda, né? Foi com um mensalão. Ele dava dinheiro, dava mesada para os deputados. No Lula 2 já não tinha mais o mensalão, mas aí ele fazia dessa forma. Os deputados que votassem com ele aprovava as emendas dos deputados, pagava as emendas dos deputados. Agora, o que acontece? Com o orçamento secreto, você não tem a informação de que deputado que fez aquela emenda. Aí o Lula não pode fazer mais isso, ele não tem mais como recompensar os deputados que votam com ele. Só que eles estão brigando agora com o Flávio Dino, tem uma briga aí do PT com o Flávio Dino para acabar de vez com o sigilo de emendas. Isso é um absurdo, porque isso é uma coisa positiva. Sigilo de emenda é uma coisa positiva. Veja, sigilo de emenda não quer dizer que o dinheiro vai ser jogado sem ninguém saber de onde é que vai o dinheiro, para onde é que vai o dinheiro. Não, tudo isso é fiscalizado.
O sigilo da emenda é apenas não saber qual deputado está patrocinando aquela emenda, qual deputado que cobrou aquele dinheiro. E o que acontece nesses casos é isso, o PT quer acabar até com isso. Para quê? Para ele saber quem é o deputado que está por trás daquela emenda, e daí, quando ele for aprovar o dinheiro da emenda lá, em tese ele é obrigado a aprovar, mas você sabe como é que funcionam essas coisas, né? Ah, não, eu sou obrigado a aprovar aqui, mas deixa para o fim da fila da aprovação aqui, vou aprovar esse ano ainda, lá para o final, ou seja, o cara enrola para não pagar aquela emenda que foi aprovada no Congresso, sabendo que é de um deputado que não votou com o governo. O governo Lula está crente que vai conseguir, com o Flávio Dino, acabar totalmente com o sigilo das emendas. De novo, está tendo uma campanha muito forte. Continua a Rede Globo falando, não, porque o sigilo das emendas é um absurdo, e não sei o que lá, e não pode ter sigilo, sendo que o sigilo é fundamental, justamente para o Lula não comprar os deputados, né? O que ele está esperando aqui é isso, que o Lula consiga de novo comprar os deputados e com isso aprovar esse imposto sindical. Eu acho que não passa, tá? Mas fica de alerta por isso daí. O risco existe. Querer aprovar, o Lula quer.